Informações nesse vídeo da Central Fluminense. Fluminense tem uma marca negativa no Campeonato Brasileiro. Jovem da base pode ser solução para o confronto contra o Fortaleza. Também o portal traz algumas informações de bastidores de Mano Menezes e ex-cria do Fluminense, né? Ex-jogador do Fluminense, cria da base, traz algumas informações da negociação de quando ele sai do Fluminense. Ele revela que teve alguns problemas. Então deixa o seu like, ative as notificações a partir de agora, contando todas as notícias do Fluminense. Essa primeira pauta aqui eu vou chamar a atenção por um momento que o Fluminense passa nesse Campeonato Brasileiro. A gente sabe que o Fluminense é uma lanterna, está numa situação muito complicada no campeonato e alguns números comprovam que o Fluminense merece estar de fato onde está. Eu vou trazer aqui as informações. Em 14 rodadas, o Fluminense marcou apenas 11 gols. Segunda pior marca, empatado com o Inter. O Grêmio tem 10 gols, mas 2 jogos a menos. Nesse período, o Fluminense levou 22 gols. A terceira pior defesa do campeonato. Somente o Vitória e o Vasco foram mais vazados, com 23 e 25, respectivamente. Com esses números, o Fluminense tem um saldo de gols de menos 11, o pior do Campeonato Brasileiro. O Vasco tem um saldo de menos 10. E aí o Fluminense vai correr em busca de tentar reverter essa situação, melhorar esses números no domingo contra o Fortaleza. Então, gente, não tem explicação, obviamente. Tudo que eu falar aqui sobre o Fluminense não deveria estar. O Fluminense tem um elenco para estar numa posição muito melhor na tabela. Todo mundo compreende isso e sabe disso. Só que o Fluminense não joga um futebol com o elenco que tem. O elenco não está rendendo dentro de campo. Então, esses números comprovam que o Fluminense merece estar onde está. Porque são números negativos. O Fluminense, 14 rodadas, fez 11 gols, gente. 11 gols. Tomou 22, o dobro do que fez de gol. Gente, isso é um absurdo. É a campanha realmente de time que quer ser rebaixado, vai ser rebaixado. Claro, a gente sonha, espera que o Fluminense saia desse momento terrível que ninguém estava imaginando, mas esses números comprovam que realmente o Fluminense faz um campeonato muito abaixo. É uma dificuldade enorme de fazer gols do Fluminense, de criar situações de ataque. Chega a ser constrangedor. A gente tá acompanhando a torcida, né? O relato, né, de um dos integrantes da Central Fluminense que estava no jogo contra o Internacional. Cara, a torcida tá apoiando o bicão para frente, tá apoiando toque fácil pro lado, um jogador clareou a jogada, a torcida tá aplaudindo. Claro, tá no dever dela, é um momento difícil, tá apoiando. Mas isso mostra um pouquinho, né, do momento do Fluminense, tá certo? Então, a gente espera que o Mano Menezes ele consiga resolver esse problema, mas esses números nos mostram, né? O Fluminense está numa situação delicada. O Fluminense ele vai precisar de um aproveitamento muito maior, muito grande, de campeão daqui para o final, do campeonato, para escapar do rebaixamento, que seria terrível para o Flu, tá certo? Então tá aí essa primeira pauta para você, torcedor tricolor. Comente sobre a marca de gols feitos do Fluminense. O que você faria diferente? E a defesa do Fluminense, você acha que esses caras que jogaram, por exemplo, no último jogo, têm que ser titulares da zaga do Fluminense? Deixe seu comentário. Ação de bastidores que traz o portal Trivela sobre uma mudança interessante de Mano Menezes no dia a dia tricolor. Todo mundo sabe que o Fernando Diniz ele promovia treinos longos, era a característica, virou até um slogan do elenco do Fluminense, até em coletiva, entrevista de campo, falar que o Fluminense era o time que mais treinava, né? O clube que mais treinava. O Marcelo falou que nunca treinou como treinava no Fluminense, só que agora as atividades com o Mano Menezes são mais curtas, porém intensas. E o treinador crê que a equipe precisa ser mais compacta e trocar a aproximação em torno da bola por um jogo mais posicional, no qual sofrerá menos. Olha o que o Mano falou na coletiva ontem, abre aspas: quando o adversário te pressiona e você traz consigo
um jogador que vai apertar e roubar. No segundo tempo, cometemos 7 vezes o mesmo equívoco de buscar a bola próximo. Tem que ter calma para levar a bola lá. Com qualidade para fazer mais jogada de gol, concluir mais. Foi a opinião do Mano Menezes e é muito difícil, né? Tava na cara que teria essa dificuldade inicial, porque a gente está falando de 2 anos de trabalho. O estilo do Fernando Diniz é único, é uma característica que realmente o Fernando Diniz é muito autoral, né? Eu me atrevo a dizer que no mundo não existe um treinador com um pensamento de jogo do Fernando Diniz. Se você tirar de uma hora para outra, o Mano teve 2 treinos. Não ia tirar em 2 treinos isso que está no mental do jogador do Fluminense, né? Da maioria desse elenco que está com o Fernando Diniz desde 2022, desde o ano passado. Então é uma coisa gradual, é uma coisa que irá acontecer aos poucos. É trabalho do Mano resolver isso o mais rápido possível, porque o Fluminense não tem tempo. O Fluminense não tem mais rodadas de gordura para esperar essa mudança. A torcida quer soluções. O Mano Menezes sabe disso, ele sabe que o Fluminense precisa pontuar, ele comentou muito sobre isso na coletiva, falou que o importante era não perder, né, pontuar para acabar com essa história de perder. O Fluminense estava numa sequência de 6 derrotas seguidas, gente. Que coisa absurda. E parece até natural, né? O Fluminense na situação, o Mano falar que o importante foi não perder. Muita gente concordou, e assim, é uma coisa que realmente não dá para refutar, porque o Fluminense não estava conseguindo nem pontuar no campeonato. É uma situação realmente assustadora. Confio no trabalho do Mano para mudar isso, para trazer mais objetividade do Fluminense com a bola, a gente conseguir atacar mais, ferir mais o adversário, né, na hora que tiver a bola, concluir mais um gol. O Fluminense teve algumas oportunidades contra o Internacional, mas falta muito mais. O Fluminense precisa atacar muito mais, precisa concluir em gol muito mais e tirar essas características do Fernando Diniz. Realmente será uma missão muito difícil que o Mano Menezes terá que cumprir. Você, torcedor tricolor, confia no Mano Menezes para evoluir esse time do Fluminense e a gente conseguir escapar do rebaixamento? Deixe o seu comentário. Ó, antes de falar sobre um jogador de base que pode ser a solução dos problemas do Fluminense para a próxima partida, eu quero mandar um abraço aqui para o Wagner da Ilha do Governador, para o Manuel de Natividade aqui no Rio, para o Márcio Cardoso de Itaboraí aqui no Rio de Janeiro, para o Rogério de Varginha e para o Dirceu de Lusiânia, Goiás. Valeu demais, muito obrigado. Comenta aí da onde que está assistindo a Central Fluminense que a gente vai mandar um abraço para você. Assista esse vídeo até o final, deixa o seu like que é fundamental para o nosso canal continuar crescendo e também compartilha, né, com as suas redes sociais, com seus grupos de tricolores no Facebook, no WhatsApp, no Telegram, vai ajudar demais a Central Fluminense. Importante lembrar, né, o André está suspenso, o Diogo Barbosa está suspenso também para o próximo confronto contra o Fortaleza, o Marcelo não deve voltar nessa rodada e o Portal Lance traz esquerdinha, e acho que também é o mais óbvio hoje de acontecer, o lateral da base. Eu ia falar o lateral canhoto, né? Mas o nome dele já diz por si só, né? O esquerdinha, jogador de seleção brasileira sub-17. O Marcelo tá sem essa previsão por causa de dores na coxa. E o esquerdinha, né, que atuou naquela partida contra o The Strongest no ano passado pela Libertadores lá na Bolívia, lá na altitude, foi a única oportunidade que ele teve no profissional, surge como essa possibilidade aí de jogar na lateral esquerda, e é algo que eu gostaria muito de ver. Eu já falei isso aqui em live, eu já falei isso aqui em vídeo. Cara, para você ter um medalhão tem que ser Thiago Silva, você tem Fábio no gol, você tem o Marcelo, que são jogadores realmente de um nível muito grande. Agora, pô, você tem no teu elenco um medalhão de Diogo Barbosa, e vamos combinar mais um gol no lado do Diogo Barbosa. Mais um gol no lado do Diogo Barbosa. Contra o Vitória foi do lado do Diogo Barbosa. Contra o Grêmio foi do lado do Diogo Barbosa. E nesse gol do Inter também foi do lado a jogada é concluída do lado do Diogo Barbosa. Tava longe, tudo bem. Ai, meu Deus, o lateral que a gente tinha que acompanhar era o Keno, um jogador do meio campo, que estava fechando o corredor. Mas o Diogo Barbosa demora uma eternidade para fechar o cara também. Então,
A base tá aí, tem jogador. Eu não acredito que o Esquerdinha seja pior do que o Diogo Barbosa. Eu não acredito que o Rafael Monteiro, né, seja pior do que o Diogo Barbosa. O Diogo Barbosa é um jogador veterano que eu realmente não vejo. Não era nem para ele ter vindo para o Fluminense. Começa por aí. E, assim, eu vejo como uns jogadores descartáveis desse time, desse elenco. Que realmente eu acho que agrega um pouco. O Mano Menezes tem confiança no jogador, já trabalhou com ele no Cruzeiro, mas eu realmente, particularmente, não gosto do atleta como jogador, não como pessoa, né? Não gosto do Diogo Barbosa na lateral esquerda do Fluminense. Acho que, para você ver, o Marcelo, ele sofre muito defensivamente, mas eu prefiro ver o Marcelo ali do que o Diogo Barbosa, até porque o Marcelo, quando vai à frente, compensa muito. O Diogo Barbosa não compensa nem na defesa e nem no ataque. Eu acho realmente um jogador fraco. Então, pode ser a oportunidade para o Esquerdinha, que estava relacionado para o último jogo, né? Foi relacionado, estava no banco. O João Henrique, o Esquerdinha, a Central postou isso no Twitter, né? Que ele estava relacionado. Então, o João Henrique, que estava relacionado no último jogo, é o Esquerdinha, para você torcer do tricolor aqui. Pô, Esquerdinha, esse moleque nunca apareceu. É o João Henrique que estava relacionado contra o Internacional. E é bem provável que a gente veja ele jogando. Até porque o Mano Menezes, ele não é muito de improvisar jogadores. Mas vamos ver o que esses treinos até o jogo contra o Fortaleza vão dizer aí. Mas é provável que o Esquerdinha ganhe essa vaga aí pela ausência do Marcelo por lesão e do Diogo Barbosa por suspensão. Deixe seu comentário, torcedor tricolor. Já viu o Esquerdinha atuar na base tricolor pela seleção sub-17? Gostou? Colocaria outro jogador na lateral esquerda? Deixe o seu comentário, que é sempre muito importante aqui na Central Fluminense. Uma pauta aqui na Central Fluminense é para trazer uma declaração importante do ex-jogador do Fluminense, o Wellington Silva, cria de Xerém, né? Para você que não lembra do Wellington Silva, ele foi revelado no Fluminense no ano de 2010, surgiu, mas rapidamente foi vendido para o Arsenal. Depois ele volta em 2016 a jogar com a camisa do Fluminense, teve grande impacto a sua chegada, né? Muito habilidoso, jogando muito bem. Jogou entre 2016 e 2017, depois saiu e depois volta lá em 2020. Mas, assim, o Wellington, ele tinha grande potencial. Em 2016 ele chega jogando muito com a camisa do Fluminense. Em 2017, no início da temporada, estava voando também, muito habilidoso. Um X1 que, assim, poucos jogadores que eu vi no futebol brasileiro tinham o X1, o drible do Wellington Silva. Se não fosse o problema do pubis, eu tenho certeza que ele seria muito maior na carreira do que ele acabou se tornando. E ele contou no Resenha ESPN que o empresário, na época, não contou que ele não poderia jogar pelo Arsenal por conta de não ter um passaporte europeu. Abre aspas para ele. Ninguém me contou nada, com certeza eles sabiam. E faltou conversarem comigo, ser mais claro e sincero, falar que eu ia assinar com o clube, mas não ia ficar por causa de um documento. Era dizer, e se eu concordasse, estaria preparado, mas foi totalmente ao contrário. Meu empresário na época foi comigo, assinou o contrato e foi embora, me deixou sozinho. Então, para mim, foi um baque muito grande. É fato que com certeza me atrapalhou muito, eu não soube digerir. E o Wellington Silva atualmente está sem clube, né? O jogador também teve uma passagem recente no Cuiabá, ele está sem clube, um jogador que tem história com o Fluminense, ele se diz muito tricolor, tem uma gratidão enorme. Eu lembro da saída dele do Fluminense, que ele chora, né? Vai às lágrimas, fala sobre o Fluminense emocionado. Quando ele vai para o Internacional também, ele emocionado, falando, né, do que o Fluminense fez por ele. Eu acho uma pena realmente a carreira do Wellington não ter decolado. Ele também, né, ele vem numa época do Fluminense que não era tão boa assim, né? Cara, quem dera aquele Wellington de 2016 chegasse em 2022, chegasse no ano passado, chegasse agora, né? Pô, seria um outro cenário, seria muito bem-vindo. Aí ele tinha uma equipe fraca, né? Era aquela equipe do Fluminense que só brigava para não cair, cheio de jovens jogadores. O Wellington, realmente, em 2016 ele faz uma diferença muito grande, 2017 também, mas time muito jovem, acabou caindo de rendimento durante a temporada. 2020 ele já
com menos impacto no time, né? Já mais embaixo ele participa de alguns momentos e outros, mas também sem o brilho ali de 2016 e acaba saindo e depois ele não teve grande destaque. É mais uma cria de Xerém aí que a gente pode dizer, né, que não foi o que se esperava quando ele surgiu aqui, até quando ele tá aqui em 2016 eu achava que realmente ele ia decolar, né, que era um cara que chegou e deu um impacto muito grande no futebol brasileiro, fazendo a diferença para o Fluminense, mas as lesões, o pubis dele não ajuda, né? Quando o jogador tem um problema crônico no pubis, realmente é muito difícil, né? O jogador continuar em alto rendimento. Uma pena, mas boa sorte para o Wellington na sua carreira, na sequência da sua carreira, e isso acontece com muitos jovens jogadores, né? Os empresários iludem, mostram, né, um caminho de sonhos, de ilusões e chega lá o jogador vai, fica sozinho, não se adapta, isso prejudica também o desenvolvimento dele como atleta e como pessoa, né? Afeta o pessoal do jogador, ele não consegue render dentro de campo. Tem saudade do Wellington Silva, torcedor tricolor? Ele tá sem clube. Tem vaga no Fluminense, ele tá com 31 anos. Deixa o seu comentário aí, eu não traria, tá? Mas fica aí essa declaração que ele fala da sua saída do Fluminense lá em 2010. Obrigado por assistir esse vídeo até o final. Saudações tricolores. Tamo junto.